Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Agradeço a você, muito obrigado por estar comigo, me acolhendo na sua casa, rezando comigo esse pequeno apostolado da palavra, a liturgia diária. Nesse canal de evangelização, rezemos por todas as nossas necessidades. Peça sua oração aqui embaixo, coloque seu amém. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta de Esdras. O livro de Esdras está no capítulo 6, versículo de 7 a 8, versículo de 12 a 14, até o versículo 20. Naqueles dias, o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, e o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus construirão com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puseram terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados receberam com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Como todos os levitas se haviam purificado juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para eles próprios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 121, 122. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus nos mostra
a dificuldade que ainda tem algumas pessoas de chegarem, de se aproximar, de estarem com Jesus. Naquela comunidade, muitos tinham acesso, muitos tinham dificuldade de acreditar no Filho de Deus, aquele que está pregando a palavra de Deus, e que tem uma multidão que o escuta. Não se poderia passar naquela casa porque não tinha espaço. Todos estavam atentos à palavra de Deus. E também estava junto de Deus, muitos estavam aos pés dele, de Jesus, escutando e fazendo a experiência. Olha só, a liturgia fala dos irmãos, os parentes de Jesus. Para os judeus, a cultura judaica, não existe parentela como a nossa, que tem um primo, sobrinho, né? Todos são parentes, irmãos uns dos outros. E os próprios parentes de Jesus tinham dificuldade de entender essa proposta de Deus. Quantas vezes na nossa casa, a minha e a sua, nós também não somos compreendidos na fé. A gente muitas vezes, alguém, por meio de Jesus, a gente faz os anúncios, evangeliza, mas em casa é muito difícil. Mas Jesus sempre escuta as nossas súplicas piedosas, sempre escuta o nosso clamor. E naquele dia, naquela pregação, alguém pensava que Jesus ia mandar todo mundo embora, parar a pregação e atender a mãe dele e os parentes. Olha só, Jesus diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nossa Senhora foi a primeira a colocar em prática o que ouviu de Deus. Vai receber um filho e porá o nome de Jesus. E é pela força do Espírito Santo que ele nascerá. Ela foi a primeira a ouvir a palavra de Deus. Maria, a Senhora e Mãe Nossa. Quantas pessoas não ficam desviando ao longo da patrística, das exegeses que fazem, não querem olhar para Maria como aquela que escutou primeiro a voz de Deus e que trouxe em seu ventre o Salvador, o sacrário da vida. Meu irmão, minha irmã, a fé, essa proximidade com Jesus. E essa proximidade a gente não improvisa. Como assim, diácono? Não improvisa o quê? Olha só, a intimidade que você vai ter com Jesus, estar próximo da palavra todos os dias, sem nenhum interesse. Está para estar junto daquele que te ama. O amor maior, o primeiro amor. E Jesus mostra para mim e para você que ele está perto, não está longe de ninguém. Então, pela palavra proclamada, ele toca em nós. Então, somos chamados a nos aproximar desse Deus. Então, você, ao ir na igreja, todos nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, Deus, ele se volta para mim, para você, para nós. Quem mais praticou a palavra de Deus foi Maria. É verdade, diácono? É verdade. Ela disse assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é exemplo para todos nós. É exemplo para a sua parentela. Assim, precisamos fazer o que ela diz. Faça-se em mim. Guia os meus caminhos. Os meus caminhos são os teus caminhos. É o que diz o salmista no Salmo 121. Que alegria quando me disseram que eu estou caminhando para a casa do Senhor, indo para a missa, rezando todos os dias, vivendo a palavra. Hoje, o livro de Esdras, no capítulo 6, essa leitura, nós vemos um rei que permite a restauração do templo, conforme os profetas anunciaram, por força de Deus e em unidade com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira Páscoa
é a morte e ressurreição de Jesus. Não existe mais nenhum outro sacrifício. Por isso que Lucas 8, no capítulo 8, essa perícope, de 18 a 21, do capítulo 8, ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, aqueles que põem em prática o que é necessário para estarmos junto do ressuscitado. Precisamos ser mais dedicados na palavra que nos salva, essa casa que nos acolhe, que nos mostra a Deus. Que peçamos a Deus a graça, que com essa liturgia nós possamos estar mais próximos de Deus todos os domingos, todos os dias da semana, recebendo, escutando a palavra, fazendo a experiência e a Eucaristia sendo distribuída para nós nos colocarmos a serviço. A palavra, ela é que nos salva, ela é que nos liga aos céus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volte a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.